Minha criança, eu preciso que você se prepare, porque o que vou contar vai arrepiar sua alma. Essa história que carrego no peito há mais de 70 anos é sobre como uma menina de apenas 11 anos foi transformada numa mercadoria, vendida como se fosse gado no curral. Se você tem coragem de ouvir até o fim, se inscreva aí no canal, porque essa história vai mexer com cada fibra do seu ser. E quando outras pessoas ouvirem, talvez a gente consiga evitar que crianças passem pelo que eu passei. Todo mês sorteamos prêmios especiais para quem mais comenta e interage aqui. Então deixa seu like e se inscreve, porque cada inscrito ajuda essa mensagem chegar em mais gente que precisa ouvir. Meu nome é Joana, tenho 86 anos e quando eu era apenas uma criança, fui arrancada do meu lar, da minha boneca de milho e dos meus sonhos de menina para ser entregue nas mãos de um homem que poderia ser meu avô. Eu sei que você deve estar pensando, isso não pode ser verdade. Mas minha filha, prepare seu coração porque essa realidade foi vivida por milhares de meninas no sertão nordestino dos anos 50 e, infelizmente, ainda acontece hoje em dia. Era 1952 quando eu nasci numa fazenda esquecida por Deus no interior da Paraíba. Meu pai, conhecido como Coronel Severino, era daqueles homens que faziam as leis da região com punho de ferro e bala na agulha. Ele controlava tudo e todos num raio de 100 quilômetros, desde o delegado até o padre da cidade. Nossa família tinha terras que se perdiam de vista, rebanhos enormes e uma casa grande que mais parecia um palácio no meio do nada. Mas todo esse poder e riqueza tinham um preço muito alto. E quem pagava éramos nós, as mulheres da família. Minha mãe, Dona Francisca, era uma alma destroçada que vivia em silêncio permanente. Ela tinha sido casada com meu pai aos 14 anos, arrancada de uma família humilde que vendeu a filha por um punhado de moedas e a promessa de não passar fome. Quando eu olhava nos olhos dela, via um vazio tão profundo que me gelava por dentro. Era como se a menina que ela foi um dia tivesse morrido no altar, e só restasse uma sombra caminhando pelos corredores da casa grande. Ela tentava me proteger do jeito que podia, me escondendo quando meu pai chegava embriagado, me ensinando a ficar invisível quando os amigos dele vinham fazer negócios sujos. Eu tinha 4 irmãos mais velhos, Antônio, Miguel, José e Roberto. Os 3 primeiros já eram homens feitos, casados e com filhos, todos cortados do mesmo pano que meu pai. Eles tratavam as próprias esposas como empregadas e as filhas como futuras moedas de troca. Roberto, o mais novo dos homens, tinha 17 anos e já mostrava a mesma crueldade no olhar. Eu era a caçula e a única menina, o que na cabeça do meu pai significava que eu seria sua carta mais valiosa no jogo político da região. Desde pequena, eu ouvia as conversas dos homens nas varanda. Eles falavam sobre casamentos como quem negocia gado, discutindo quantas cabeças de boi valeria cada filha, quais alianças políticas poderiam formar, qual fazendeiro seria mais útil como compadre. Eu cresci sabendo que um dia seria minha vez de subir no leilão, mas nunca imaginei que seria tão cedo, tão brutal, tão desumano. A vida na fazenda era regida por regras rígidas que não podiam ser questionadas. As mulheres acordavam antes do sol para preparar o café dos homens, cuidar dos filhos, da casa, dos animais domésticos. Não tínhamos direito à opinião, a sonhos, a escolhas. Eu passava os dias brincando sozinha nos quintais, inventando histórias na minha cabeça, onde eu era uma princesa livre que podia correr pelos campos sem medo, casar por amor, ter quantos filhos quisesse ou nenhum se fosse minha vontade. Mas esses sonhos sempre eram interrompidos pela realidade cruel que me cercava. Lembro como se fosse ontem do dia em que tudo mudou para sempre. Era uma tarde sufocante de fevereiro de 1963. Eu acabara de completar 11 anos há 2 semanas, ainda brincava de boneca e corria descalça pelo terreiro. Estava ajudando minha mãe a dobrar as roupas no quintal quando chegou uma comitiva de homens a cavalo. Meu pai saiu para recebê-los com aquele sorriso falso que ele usava nos negócios. Entre os visitantes estava um homem que me fez tremer só de olhar, Coronel Damasceno, um fazendeiro de 62 anos, viúvo há pouco tempo, conhecido na região por sua riqueza e pela forma brutal como tratava os empregados.
Enquanto os homens conversavam na varanda principal, minha mãe me agarrou pelo braço com uma força que nunca tinha sentido antes. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e desespero. Joana, minha filha, ela sussurrou tremendo. Promete para sua mãe que você vai ser forte, que não vai esquecer quem você é por dentro, independente do que acontecer. Eu não entendia nada, só via o terror no rosto dela e sentia um aperto no peito que parecia querer me sufocar. Depois de algumas horas de conversa regada a cachaça e risadas altas, meu pai me chamou. Joana, venha cá, menina. Tem alguém que quer conhecer você. Meu coração disparou e minhas pernas ficaram bambas. Quando cheguei na varanda, senti todos aqueles olhos masculinos me examinando como se eu fosse uma égua no leilão. Coronel Damasceno me olhava de um jeito que me dava vontade de correr e me esconder. Debaixo da cama. Havia algo nos olhos dele que me fazia sentir suja, mesmo estando limpa. Essa é minha filha Joana, disse meu pai com orgulho na voz, como se estivesse apresentando seu maior tesouro. Menina obediente, trabalhadeira, vai dar uma esposa exemplar para qualquer homem de bem. Eu queria gritar, queria correr, queria desaparecer, mas meus pés estavam grudados no chão. Coronel Damasceno se levantou da cadeira, se aproximou de mim e passou a mão áspera no meu rosto. Bonita menina, ele disse com aquela voz grossa que me arrepiava toda. Vai crescer e virar uma mulher de respeito. Foi nesse momento que entendi. Mesmo com apenas 11 anos, eu sabia o que estava acontecendo. Meu pai estava me vendendo. Eu era a mercadoria e Coronel Damasceno era o comprador. O preço? Algumas centenas de cabeças de gado, alqueires de terra e uma aliança política que fortaleceria o poder dos 2 coronéis na região. Minha infância, meus sonhos, meu futuro, tudo. Isso valia menos que alguns animais no pasto. Naquela noite, depois que os visitantes foram embora, ouvi meus pais conversando no quarto deles. As paredes de taipa eram finas e cada palavra chegava aos meus ouvidos como uma punhalada. A menina ainda é muito nova, Severino, dizia minha mãe entre soluços. Deixa ela crescer um pouco mais, pelo amor de Deus. Meu pai respondeu com aquela frieza que eu conhecia bem. Mulher besta, você não entende nada de negócios. Damasceno ofereceu um dote que não posso recusar. A menina vai se casar no fim do ano, e não quero mais conversa sobre isso. Passei o resto da noite acordada, olhando para o teto de palha e sentindo minha vida escorrer pelos dedos como areia. Eu tinha 11 anos, ainda molhava a cama às vezes quando tinha pesadelos, ainda precisava da minha mãe para pentear meus cabelos. Como poderia ser esposa de um homem velho? Como poderia deixar minha boneca de milho, meus brinquedos, minha infância? Mas no sertão, dos anos 60, menina não tinha voz, não tinha escolha, não tinha direitos. Éramos apenas propriedade dos pais até o casamento, e depois nos tornávamos propriedade dos maridos até a morte. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da minha curta vida. Minha mãe começou a me ensinar coisas de mulher casada, com lágrimas nos olhos. Ela me explicava sobre menstruação, sobre o que os homens esperavam das esposas, sobre como eu deveria me comportar para não apanhar tanto. Cada conversa era uma tortura para nós duas. Eu via o desespero dela crescer a cada dia, mas também via sua impotência diante do poder absoluto do meu pai. Menina tão novinha, ela murmurava balançando a cabeça, mas nunca disse nada diretamente porque sabia que questionar Coronel Severino era assinar sua própria sentença de morte. As roupas que ela costurava eram todas de mulher adulta, vestidos compridos e fechados que escondiam meu corpo de criança. Quando eu me olhava no espelho, não me reconhecia. Era como se estivessem tentando transformar uma flor que ainda não tinha desabrochado numa árvore adulta à força. Minha mãe chorava, escondida toda vez que me via experimentando aqueles vestidos. Uma vez a encontrei ajoelhada no oratório da casa, rezando e implorando a Nossa Senhora que protegesse sua filha do que estava por vir. Coronel Damasceno começou a aparecer na fazenda com mais frequência, sempre trazendo presentes, bonecas caras que eu não conseguia mais brincar porque sabia que eram subornos, tecidos finos que seriam transformados em mais roupas de mulher casada e doces importados que tinham gosto amargo na minha boca. Ele me olhava com aqueles olhos famintos que me faziam querer sumir debaixo da terra.
Às vezes, quando pensava que ninguém estava vendo, ele passava a mão no meu braço ou no meu cabelo, e eu sentia uma náusea subindo pela garganta. Meus irmãos começaram a me tratar diferente também. Antes eu era apenas a caçula chata que atrapalhava suas conversas. Agora eles me olhavam com um respeito forçado, como se eu já fosse propriedade de outro homem. Roberto, o mais novo, começou a me dar conselhos sobre como ser uma boa esposa e não desonrar a família. Você vai ter que aprender a agradar seu marido em tudo, Joana, ele dizia com aquela arrogância típica dos homens da nossa família. Um homem como o Coronel Damasceno não aceita desobediência. O pior de tudo eram as visitas das outras mulheres da região que vinham me preparar para o casamento. Elas chegavam em grupos, todas vestidas de preto como corvos, e ficavam me examinando, comentando sobre meu corpo que ainda nem tinha se desenvolvido, dando conselhos horríveis sobre como satisfazer um homem e dar filhos rapidamente. Dona Jacinta, a esposa do compadre do meu pai, chegou a me perguntar se eu já tinha virado mocinha. Quando respondi que não, ela balançou a cabeça preocupada e disse: "Precisamos dar uns chás para a menina desenvolver logo, senão o coronel pode ficar bravo." Foi nessa época que descobri o que realmente significava ser mulher numa sociedade como aquela. Escutei conversas entre as mulheres casadas que me arrepiaram a alma. Elas falavam sobre noites de núpcias, como se fossem batalhas que tinham que sobreviver, sobre maridos que chegavam bêbados e violentos, sobre filhos que nasciam um atrás do outro, até as mulheres ficarem gastas como trapos velhos. Dona Mercedes, uma vizinha que tinha sido casada aos 12 anos, me disse uma vez: "Menina, se prepare para sofrer. Homem velho é ainda pior que homem novo, porque já está acostumado a fazer tudo do jeito dele." A data do casamento foi marcada para dezembro de 1963, logo depois do meu aniversário de 12 anos. Meu pai anunciou como se fosse a maior festa da região, mandou convite para todas as famílias importantes, contratou sanfoneiros e violeiros, encomendou um vestido de noiva que custou mais dinheiro do que muitas famílias viam em um ano inteiro. Mas eu sabia que aquela festa não era para mim. Era para mostrar o poder dele, para selar o acordo comercial que tinha feito com minha vida. Nas noites que antecederam o casamento, eu fugia para os campos e ficava olhando as estrelas, imaginando como seria se eu pudesse voar para longe dali, ir para um lugar onde meninas pudessem ser apenas meninas, onde pudessem estudar, brincar, escolher seus próprios destinos. Mas sempre acabava voltando para casa porque sabia que não havia escapatória possível. No sertão da Paraíba, nos anos 60, uma menina sozinha não sobreviveria nenhuma noite. Minha mãe começou a ficar doente de tanto chorar e se preocupar. Ela emagrecia a cada dia. As olheiras ficavam mais fundas, as mãos tremiam quando ela tentava me pentear. Uma noite, ela me acordou no meio da madrugada e me levou para o quintal. Sob a luz da lua, ela me entregou uma pequena imagem de Nossa Senhora e disse: "Minha filha, sua mãe não conseguiu te proteger nessa vida, mas essa santa vai olhar por você onde quer que esteja. Guarde ela sempre perto do coração e lembre que você é mais forte do que imagina." O dia do meu casamento amanheceu ensolarado, como se o próprio céu estivesse zombando do meu sofrimento. A casa estava em alvoroço desde cedo, com empregadas correndo para lá e para cá, preparando a comida, enfeitando os salões, organizando as mesas. Eu fiquei trancada no meu quarto quase o dia todo, sendo preparada como um cordeiro para o sacrifício. Dona Carmela chegou cedo para me ajudar a vestir aquele vestido branco que parecia mais uma mortalha do que um traje de noiva. Quando me olhei no espelho pela última vez como criança, não reconheci a pessoa que estava ali. O vestido era lindo, cheio de rendas e bordados, mas estava vestindo uma menina de 12 anos que deveria estar brincando de boneca ao invés de se casando. Meus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, meu rosto pálido de medo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o buquê de flores que minha mãe tinha colhido no jardim. A cerimônia foi na igreja matriz da cidade, lotada de gente importante que tinha vindo assistir ao casamento do século. O padre Dom Francisco, que me conhecia desde pequena, me olhava com uma mistura de pena e aprovação religiosa. Para ele, eu estava cumprindo meu papel de mulher cristã, mesmo sendo apenas uma criança. Quando caminhei pelo corredor da igreja, de braço dado com meu pai,
Senti como se estivesse caminhando para minha própria execução. Coronel Damasceno me esperava no altar com um sorriso que me gelava o sangue. Ele estava vestido com seu melhor terno, os cabelos grisalhos penteados para trás, exalando um perfume forte que não conseguia disfarçar o cheiro de fumo e cachaça que sempre o acompanhava. Quando meu pai me entregou para ele, senti uma mão áspera e gelada apertar a minha, e soube que minha vida de criança tinha acabado para sempre. As palavras do padre ecoavam pela igreja como sentença de morte. Aceita o coronel Damasceno como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Minha voz saiu como um sussurro quase inaudível. Aceito. Mas por dentro eu estava gritando, implorando para alguém me salvar daquele pesadelo. Quando ele colocou a aliança no meu dedo infantil, senti como se estivessem colocando correntes nos meus pulsos. A festa depois do casamento foi um espetáculo obsceno de ostentação e hipocrisia. Todos bebiam, dançavam e comemoravam enquanto eu, a noiva, ficava sentada numa cadeira como uma boneca de porcelana, recebendo parabéns por uma situação que me apavorava. As mulheres vinham me dar conselhos sussurrados sobre a noite de núpcias, cada palavra aumentando meu terror. Os homens olhavam para mim e para Damasceno, com aqueles sorrisos cúmplices que me deixavam nauseada. Se você que está me ouvindo tem uma filha, uma irmã, uma prima pequena, segure ela bem forte e prometa que nunca vai deixar ninguém roubar a infância dela, como roubaram a minha. Se inscreva no canal se essa história está tocando seu coração, porque preciso que outras pessoas ouçam isso. Preciso que vocês entendam que essas coisas ainda acontecem hoje em dia, em pleno século XXI. Comenta aí embaixo se você conhece alguma história parecida, se na sua família tem casos assim, porque só falando sobre isso a gente consegue proteger nossas meninas. Vamos juntos quebrar esse ciclo de silêncio que protege os monstros e condena as crianças inocentes. A dona Jacinta me deu um copo de cachaça com mel e disse: "Bebe tudo, menina, vai ajudar a doer menos." Fiquei sozinha naquele quarto por what me pareceram horas, tremendo de frio e de medo, ouvindo os últimos convidados indo embora e a casa ficando em silêncio. Eu me ajoelhei na cama e rezei todas as orações que minha mãe tinha me ensinado, pedindo para Nossa Senhora me dar força para sobreviver ao que estava por vir. Quando ouvi os passos pesados de Damasceno se aproximando pelo corredor, meu coração disparou tanto que achei que ia morrer de susto ali mesmo. Ele entrou no quarto sem bater na porta, cheirando a cachaça e fumo, com os olhos vidrados de bebida e luxúria. Olhou para mim como um lobo olha para um cordeiro ferido, com aquela fome animal que me fazia querer desaparecer. "Agora você é minha mulher, Joana", ele disse com uma voz pastosa e assustadora. "Chegou a hora de você aprender suas obrigações de esposa." Eu tentei me esconder debaixo do lençol, mas ele arrancou tudo de uma vez só, me deixando exposta e vulnerável como nunca tinha me sentido na vida. O que aconteceu naquela noite foi algo que eu carreguei em silêncio por décadas. Algo que me marcou tanto que ainda hoje, aos 86 anos, acordo às vezes no meio da madrugada com o coração disparado, lembrando daqueles momentos de puro terror. Damasceno não teve nenhuma consideração com o fato de eu ser apenas uma criança de 12 anos que nem sabia direito o que estava acontecendo. Para ele, eu era apenas um objeto que ele tinha comprado e agora podia usar como quisesse. Ele me machucou de formas que uma criança não deveria nem saber que existiam. Gritei tanto que minha garganta ficou rouca. Chorei tanto que não saíam mais lágrimas. Implorei tanto por piedade que minha voz sumiu. Mas ele não parava, não ouvia, não se importava. Era como se eu nem fosse uma pessoa, apenas uma coisa para satisfazer seus instintos mais baixos. Quando finalmente terminou, eu estava sangrando, em choque, destruída por dentro e por fora. A manhã seguinte foi ainda pior que a noite anterior. Damasceno acordou como se nada tivesse acontecido. Se vestiu e saiu para cuidar dos negócios, me deixando sozinha naquela cama suja de sangue e lágrimas. Uma empregada veio me trazer água e panos para me limpar, mas não conseguia me olhar nos olhos. Todo mundo na casa sabia o que tinha acontecido, mas ninguém falava nada, como se fosse a coisa mais normal do mundo, um homem de 62 anos destroçar uma menina de 12.
Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e humilhação. Damasceno tinha me transformado em sua propriedade particular, me usando sempre que tinha vontade, sem se importar se eu estava doente, ferida ou implorando para ele parar. Ele dizia que era meu dever de esposa aguentar tudo em silêncio, que mulher reclamona era coisa que ele não tolerava na casa dele. Quando eu tentava resistir ou chorar alto demais, ele me batia com o cinto ou me trancava no porão escuro por horas. Foi nesse porão maldito que eu passei os piores momentos da minha vida. Era um buraco úmido e frio, cheio de ratos e insetos, onde Damasceno me jogava toda vez que eu desobedecia ou não satisfazia suas vontades doentias. Ele dizia que estava me educando para ser uma esposa decente. Uma vez fiquei lá 3 dias seguidos, sem comida e só com um pouco de água suja, porque tinha me recusado a fazer algo que ele exigia. Quando finalmente me tiraram de lá, eu estava delirando de fome e sede, coberta de picadas de insetos e quase morta de medo. A única coisa que me mantinha viva era a esperança de um dia sair daquele inferno. Eu me agarrava na imagem de Nossa Senhora que minha mãe tinha me dado e rezava pedindo força para aguentar mais um dia, mais uma noite, mais uma humilhação. Sonhava que um dia meu pai viria me buscar, que perceberia o erro que tinha cometido, que me levaria de volta para casa. Mas os meses passavam e ninguém vinha. Ninguém perguntava como eu estava, ninguém se importava com o sofrimento de uma menina vendida como gado. Damasceno não permitia que eu recebesse visitas, nem que saísse da fazenda sem sua permissão. Eu estava completamente isolada do mundo, presa naquela casa como numa prisão. As empregadas tinham ordens para me vigiar e contar tudo para ele. Se eu tentasse conversar com alguém sobre minha situação ou pedir ajuda, ele ficava sabendo na mesma hora e a punição vinha na mesma noite. Aprendi a ficar calada, a não olhar nos olhos de ninguém, a me tornar invisível para sobreviver. Foi nessa época de total desespero que descobri que estava esperando um bebê. Tinha apenas 13 anos e meu corpo mal tinha se desenvolvido, mas já estava carregando o filho do meu carrasco. Quando contei para Damasceno, ele ficou radiante, como se fosse a melhor notícia do mundo. Finalmente vou ter um herdeiro, ele disse batendo no peito com orgulho. Para ele, eu tinha cumprido minha função de boa esposa, dar filhos homens para continuar sua linhagem maldita. A gravidez foi um período ainda mais terrível. Damasceno ficou mais possessivo e controlador, me tratando como uma égua reprodutora valiosa. Ele contratou uma parteira da cidade para me acompanhar, não por preocupação comigo, mas para garantir que o bebê nascesse saudável. Eu passava os dias enjoada, fraca, sentindo aquela criança crescer dentro de mim e me lembrando constantemente do horror que tinha gerado ela. Era um amor misturado com revolta, uma confusão de sentimentos que me deixava ainda mais perdida. Durante a gestação, Damasceno continuou me usando para satisfazer seus instintos animalescos, mesmo sabendo que poderia prejudicar o bebê. Ele dizia que mulher grávida tinha que continuar servindo o marido e que criança forte aguentava qualquer coisa. Várias vezes pensei que ia perder o bebê por causa das violências que ele me fazia, mas de alguma forma aquela criaturinha resistia e continuava crescendo na minha barriga. Em março de 1965, depois de um parto que durou 2 dias inteiros e quase me matou, nasceu minha primeira filha, Conceição. Quando a parteira colocou aquela menina pequetinha nos meus braços, senti um amor tão grande que chegava a doer no peito. Era a primeira coisa boa que tinha acontecido na minha vida desde que tinha saído da casa dos meus pais. Olhei para aquele rostinho inocente e prometi que faria de tudo para protegê-la, que nunca deixaria ninguém machucá-la como tinham machucado a mim. Mas Damasceno ficou furioso quando soube que tinha nascido uma menina. Ele queria um menino para carregar seu nome e herdar suas terras. Menina não serve para nada, ele resmungava bêbado. Na próxima tem que ser homem, senão você vai ver o que é bom para a tosse. Essa ameaça pairava sobre minha cabeça como uma espada, porque eu sabia que ele era capaz de qualquer barbaridade para conseguir o que queria. Cuidar da Conceição se tornou minha única alegria naquele inferno, mas também meu maior medo, porque sabia que ela poderia ser usada para me chantagear e me fazer sofrer ainda mais.
olhando para ela, prometendo baixinho que encontraria uma maneira de tirá-la daquele lugar antes que Damasceno pudesse fazer com ela o que tinha feito comigo. Mas era uma promessa que eu não sabia como cumprir, presa como estava naquela fazenda maldita. Damasceno mal olhava para a menina, tratando ela como se fosse um erro da natureza. Quando Conceição chorava, ele ficava irritado e me mandava calar a boca dela de qualquer jeito. Menina chorona igual a mãe, ele dizia com desprezo. Várias vezes tive que sair correndo com ela no colo para longe dele quando chegava bêbado e violento. Eu tinha medo que ele fizesse alguma maldade com minha filha só para me ver sofrer, porque conhecia a crueldade que morava no coração daquele homem. Quando Conceição completou 2 anos, Damasceno começou a pressionar para que eu engravidasse de novo. Ele dizia que precisava de um filho homem urgentemente, que já estava ficando velho e precisava de um herdeiro. As noites se tornaram ainda mais terríveis porque ele ficava obcecado com essa ideia, me usando com mais violência e frequência, como se fosse uma máquina de fazer filhos. Eu rezava todos os dias para não engravidar, mas também tinha medo do que ele faria comigo se descobrisse que estava tentando evitar. Foi nessa época que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da minha história. Um dia, no meio de uma tarde quente de agosto, chegou na fazenda um jovem agrônomo chamado Benedito, mandado pelo governo para ensinar técnicas novas de plantio. Ele tinha 25 anos, era formado numa faculdade da capital e tinha uns olhos gentis que eu não via há muito tempo. Quando Damasceno o apresentou, senti algo estranho no peito, como se uma brisa fresca tivesse entrado naquele ambiente sufocante. Benedito ficou hospedado na casa por algumas semanas, ensinando os empregados sobre irrigação e tipos de sementes. Eu só o via de longe, porque Damasceno não permitia que eu conversasse com visitas, mas percebi que ele me olhava com um tipo de interesse diferente. Não era aquele olhar faminto e possessivo que eu conhecia, mas algo mais respeitoso, quase protetor. Uma vez, quando eu estava no quintal, estendendo roupas com Conceição brincando aos meus pés, ele se aproximou e perguntou se eu estava bem. Era a primeira vez em anos que alguém me perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa, se estava feliz. Fiquei tão surpresa que não consegui responder. Direito, só balbuciava umas palavras sem nexo. Mas Benedito continuou conversando comigo, elogiando Conceição, perguntando sobre minha vida antes do casamento. Era perigoso demais conversar com ele, mas eu estava tão carente de carinho humano que não conseguia resistir àqueles momentos de conversa gentil. Durante as semanas que ele ficou na fazenda, sempre arrumávamos um jeito de conversar escondido. Ele me contava sobre a vida na capital, sobre os livros que lia, sobre os lugares que conhecia. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar com tanta paixão sobre conhecimento e liberdade. Benedito me fez perceber que existia um mundo inteiro além daquela fazenda. Pessoas que viviam vidas diferentes, mulheres que podiam escolher seus próprios destinos. Uma tarde, enquanto Damasceno estava na cidade resolvendo negócios, Benedito me encontrou chorando no jardim. Conceição tinha caído e se machucado, e eu estava desesperada porque não sabia se deveria chamar o médico sem a permissão do marido. Benedito cuidou do ferimento da menina com tanto carinho que eu me desmantelei em lágrimas. Joana, ele disse segurando minhas mãos, ninguém merece viver assim. Você é muito nova, muito bonita, muito inteligente para desperdiçar sua vida numa prisão. Foi nesse momento que ele me propôs algo que parecia impossível: fugir com ele para a capital. Eu tenho dinheiro guardado, contatos na cidade, posso arranjar trabalho para nós dois, ele sussurrou, olhando em volta, para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Você e Conceição merecem uma vida melhor. Eu posso dar isso para vocês, se você confiar em mim. Meu coração disparou, porque pela primeira vez em anos eu via uma porta de saída daquele inferno, mas também fiquei apavorada pensando no que Damasceno faria se descobrisse. Benedito me deu 3 dias para pensar na proposta. Foram os 3 dias mais longos da minha vida, pesando os prós e contras de uma decisão que poderia nos matar ou nos libertar. Por um lado, tinha a chance de dar uma vida digna para Conceição, longe daquele ambiente violento e doentio. Por outro, sabia que se Damasceno nos encontrasse, ele seria capaz de nos matar sem pestanejar.
Mas quando olhava para minha filha brincando inocente, sabia que não podia deixar ela crescer naquela atmosfera de medo e brutalidade. No terceiro dia, tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Disse para Benedito que aceitava fugir com ele, mas precisávamos de um plano muito bem pensado. Ele tinha tudo organizado: um carro esperando na estrada, dinheiro para a viagem, documentos falsos para nos proteger nos primeiros tempos. Marcamos a fuga para a madrugada de sábado, quando Damasceno estaria mais bêbado e dormindo pesado. A noite da fuga foi a mais tensa da minha vida. Fingi que estava dormindo enquanto esperava Damasceno pegar no sono. Quando finalmente ouvi ele roncando alto, levantei devagar, peguei Conceição no colo tentando não acordá-la e juntei nossas poucas roupas numa trouxa pequena. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ia acordar a casa inteira. Cada barulho me fazia tremer. Cada sombra parecia ser Damasceno vindo me pegar. Consegui sair de casa sem fazer ruído e caminhei pela escuridão até o ponto combinado na estrada. Benedito estava lá esperando, nervoso, mas determinado. Quando me viu chegando com Conceição, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. "Você foi muito corajosa, Joana", ele disse-me, ajudando a entrar no carro. "A partir de agora, vocês duas vão ser livres." Enquanto nos afastávamos daquela fazenda maldita, olhei para trás uma última vez e prometi para mim mesma que nunca mais voltaria àquele inferno. A viagem para a capital durou 12 horas, e a cada quilômetro que nos afastávamos da fazenda, eu me sentia mais leve, mais viva, mais esperançosa. Conceição dormia no meu colo enquanto eu e Benedito conversávamos sobre nossos planos para o futuro. Ele me prometeu que me ajudaria a estudar, a conseguir um trabalho decente, a reconstruir minha vida. Era difícil acreditar que existiam homens capazes de bondade verdadeira depois de tudo que tinha passado, mas Benedito estava provando que nem todos eram como Damasceno e meu pai. Minha criança, se você chegou até aqui nessa história, é porque tem um coração forte e generoso. Se inscreva no canal se você acredita que todas as mulheres merecem liberdade e respeito, porque histórias como a minha precisam ser contadas para que outras mulheres tenham coragem de lutar pelos seus direitos. Comenta aí embaixo se você já passou por alguma situação de abuso ou conhece alguém que passou, porque juntas somos mais fortes. Sua interação aqui pode salvar a vida de uma mulher que está passando por isso neste exato momento. Vamos continuar nossa luta por um mundo onde nenhuma menina seja vendida como mercadoria e nenhuma mulher seja tratada como propriedade. Manhã, quando as ruas estavam vazias e o sol nascia tímido entre os prédios altos. Era-se a primeira vez na minha vida que eu via uma cidade grande, com tantas casas juntas, carros passando, pessoas diferentes caminhando pelas calçadas. Tudo parecia um sonho depois de anos vivendo presa naquela fazenda. Conceição acordou no meu colo e ficou encantada com os barulhos novos, as cores diferentes, a movimentação que ela nunca tinha visto antes. Benedito me levou para uma pensão simples, mas limpa, num bairro operário onde moravam pessoas trabalhadoras que não faziam perguntas sobre o passado de ninguém. A dona da pensão, Dona Eulália, era uma mulher de coração grande que ficou com pena de mim quando Benedito explicou que eu tinha fugido de um casamento ruim. "Aqui você está segura, menina", ela disse, me mostrando um quartinho pequeno, mas aconchegante. "Ninguém vai te incomodar enquanto eu tiver vida." Os primeiros dias na cidade foram de muito medo e ansiedade. Eu acordava no meio da noite, achando que ouvia a voz de Damasceno, que ele tinha me encontrado e vinha me buscar. Cada barulho estranho me fazia pular da cama e verificar se Conceição estava bem. Benedito percebia meu desespero e ficava horas conversando comigo, me acalmando, me lembrando que estava longe daquele inferno e que ele nunca deixaria nada de ruim acontecer conosco. Benedito cumpriu todas as promessas que tinha me feito. Me ajudou a conseguir documentos novos com nomes falsos para nossa proteção. Me matriculou numa escola noturna para adultos, onde eu podia aprender a ler e escrever direito, e arranjou um trabalho para mim numa fábrica de tecidos. Era um serviço pesado, de sol a sol, mas era a primeira vez na vida que eu ganhava meu próprio dinheiro, que podia tomar minhas próprias decisões, que me sentia como uma pessoa de verdade. Na fábrica, conheci outras mulheres que tinham histórias parecidas com a minha.
Tinha Sebastiana, que tinha fugido de um marido que bebia e batia nela todos os dias. Tinha Raimunda, que tinha sido expulsa de casa pelos pais quando engravidou solteira. Tinha Zilda, que tinha perdido o marido num acidente e precisava sustentar 4 filhos sozinha. Todas nós éramos mulheres lutadoras que tinham encontrado na cidade uma chance de recomeçar, mesmo que fosse com muito sacrifício. Conceição ficava com Dona Eulália durante o dia enquanto eu trabalhava. A boa senhora tratava minha filha como se fosse neta, ensinando ela a falar direito, contando histórias, fazendo comida gostosa. Era lindo ver minha menina crescendo num ambiente de carinho e proteção, longe da violência e do medo que tinha marcado seus primeiros anos de vida. Ela estava se transformando numa criança feliz e esperta, cheia de curiosidade sobre o mundo. Benedito também estava construindo sua nova vida na cidade. Conseguiu emprego numa empresa de agricultura, ensinando fazendeiros sobre técnicas modernas de plantio. Ele me visitava todas as noites na pensão, sempre trazendo alguma coisa gostosa para Conceição e flores do campo para mim. Aos poucos, sem pressa, sem pressão, fomos nos conhecendo melhor e descobrindo que tínhamos muito em comum, além do desejo de liberdade. Depois de 6 meses morando na cidade, Benedito me fez um pedido que mexeu com meu coração. Ele disse que me amava, que amava Conceição como se fosse filha dele, e perguntou se eu aceitaria me casar com ele de verdade. Não um casamento, arranjado por interesse como o que eu tinha vivido, mas um casamento por amor, por escolha, por vontade própria. Era a primeira vez na vida que alguém me perguntava o que eu queria, respeitava minha decisão, me dava tempo para pensar. Demorei 2 semanas para dar uma resposta porque estava com medo de voltar a ser propriedade de alguém, mesmo sendo alguém tão bom quanto Benedito. Conversei com as amigas da fábrica, com Dona Eulália, até com o padre da igreja do bairro. Todos me disseram a mesma coisa, que Benedito era um homem de caráter, que me respeitava, que seria diferente de tudo que eu tinha vivido antes. E no fundo do coração, eu sabia que eles estavam certos. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro, só com Dona Eulália, as amigas da fábrica e alguns colegas de trabalho do Benedito como testemunhas. Eu usei um vestido azul claro que tinha comprado com meu próprio dinheiro. Conceição estava linda com um vestidinho branco que Dona Eulália tinha costurado, e Benedito estava elegante com seu terno de domingo. Era diferente de tudo que eu tinha vivido antes. Não tinha pompa, não tinha interesses escusos, só tinha amor verdadeiro e a promessa de construirmos juntos uma família baseada no respeito mútuo. Nossa lua de mel foi passar um fim de semana numa cidadezinha do interior, num hotel simples, mas limpo, com Conceição dormindo numa caminha ao lado da nossa. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que significava intimidade verdadeira entre um homem e uma mulher. Benedito me tratava com uma delicadeza que eu nem sabia que existia. Me perguntava se eu estava bem, se estava gostando, se queria parar. Era o oposto completo de tudo que eu tinha vivido com Damasceno. Era amor, não posse. Era carinho, não violência. Era escolha, não obrigação. Voltamos para a cidade mais unidos do que nunca, prontos para construir nossa família. Benedito adotou Conceição oficialmente, dando para ela o sobrenome dele, e todo o amor de pai que uma criança pode receber. Era emocionante ver minha filha chamando ele de papai e correndo para os braços dele quando chegava do trabalho. Finalmente, ela tinha a família que merecia, com pai e mãe que se amavam e cuidavam dela com dedicação. Em 1968, 3 anos depois do nosso casamento, nasceu nosso primeiro filho juntos, Sebastião. Que alegria imensa sentir uma criança crescendo na minha barriga, sabendo que ela tinha sido feita com amor, que seria recebida com carinho, que cresceria numa casa onde violência e medo não existiam. O parto foi tranquilo, numa maternidade da cidade, com Benedito segurando minha mão e me dando força. Quando Sebastião nasceu, choramos de alegria os dois, agradecendo a Deus por aquela bênção. Com 2 crianças pequenas para criar, nossa vida ficou mais corrida, mas também mais cheia de alegria. Conceição adorava o irmãozinho, ajudava em cuidar dele, cantava cantigas de ninar que Dona Eulália tinha ensinado. Benedito era um pai maravilhoso, participativo,
carinhoso, que chegava do trabalho e queria logo brincar com os filhos, ajudar no banho, contar histórias na hora de dormir. Era a família que eu sempre tinha sonhado ter, mas nunca imaginei que seria possível. Durante esses anos de felicidade, às vezes me pegava pensando na vida que tinha deixado para trás. Imaginava se Damasceno tinha procurado por mim, se tinha descoberto para onde tínhamos fugido, se ainda representava uma ameaça para nossa família. Mas esses pensamentos foram ficando cada vez mais raros, conforme os anos passavam e nossa vida na cidade se consolidava. Eu tinha conseguido algo que parecia impossível. Tinha me libertado do passado e construído um futuro baseado no amor e no respeito. Era início de 1970, quando nossa vida tomou mais uma reviravolta inesperada. Benedito recebeu uma proposta de trabalho numa empresa maior, numa cidade ainda mais longe da Paraíba, com um salário melhor e melhores condições para nossa família. Decidimos aceitar a oferta e recomeçar mais uma vez, agora com mais experiência, mais segurança e mais amor para nos sustentar. Foi difícil se despedir de Dona Eulália e das amigas que tínhamos feito, mas sabíamos que estava na hora de alçar voos ainda mais altos. Posição de supervisor numa empresa de fertilizantes, ganhando 3 vezes mais do que ganhava antes. Com esse dinheiro extra, conseguimos alugar uma casa própria pela primeira vez, pequena, mas nossa, com 3 quartos, sala, cozinha e até um quintalzinho onde as crianças podiam brincar em segurança. Conceição, que já estava com 7 anos, se adaptou rapidamente à escola nova. Era uma menina esperta, curiosa, que fazia perguntas sobre tudo e demonstrava uma inteligência que me deixava orgulhosa. Os professores sempre elogiavam seu desempenho e sua educação. Sebastião, com 2 aninhos, era um menino alegre e sapeca, que enchia a casa de risadas e travessuras. Ver meus filhos crescendo livres, felizes e seguros era a maior recompensa que eu podia pedir da vida. Eu também voltei a estudar, me matriculando num curso supletivo para terminar o primário que nunca tinha conseguido completar. Era difícil conciliar o trabalho, a casa, os filhos e os estudos, mas Benedito me apoiava em tudo, dividindo as tarefas domésticas e cuidando das crianças quando eu precisava estudar. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, ele sempre dizia. Você merece ter todas as oportunidades que não teve quando era criança. Foi nessa época que descobri minha paixão pela costura. Comecei fazendo roupas para as crianças, depois para algumas vizinhas, e logo estava ganhando uma renda extra com encomendas. Tinha jeito para cortar, para combinar cores, para criar modelos diferentes. Benedito sugeriu que eu montasse um pequeno ateliê em casa, e foi o que fiz. Era maravilhoso ter um talento reconhecido, ser procurada pelas pessoas, sentir que tinha uma habilidade valiosa. A vida estava correndo tranquila, cheia de projetos e alegrias, quando em 1972 aconteceu algo que abalou nossa paz. Chegou uma carta da Paraíba trazendo notícias que eu não esperava mais receber. Era de um primo distante que tinha conseguido nosso endereço através de muito esforço. A carta trazia 2 notícias, uma boa e uma terrível. A boa era que meu pai, Coronel Severino, tinha morrido de infarto há 2 anos. A terrível era que Damasceno ainda estava vivo e tinha passado os últimos anos procurando por mim. Segundo meu primo, Damasceno nunca tinha se conformado com minha fuga. Ele tinha espalhado pela região que eu era uma mulher desonesta, que tinha abandonado o lar, que Conceição era filha bastarda que ele não reconhecia, que ele tinha direito de me levar de volta para pagar pelos meus pecados. Meu pai, antes de morrer, tinha tentado proteger nossa localização, mas Damasceno tinha contratado investigadores particulares e estava chegando perto de nos encontrar. Quando li aquela carta, senti como se um fantasma do passado tivesse invadido nossa casa feliz. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Benedito percebeu meu desespero e leu a carta junto comigo, ficando tão bravo quanto preocupado. Aquele monstro não vai encostar um dedo em vocês, ele disse com uma determinação que me tranquilizou um pouco. Vamos tomar todas as providências legais para nos proteger. Procuramos um advogado na cidade, Dr. Maurício, um homem experiente que nos explicou nossos direitos.
Ele disse que Damasceno não tinha mais nenhum poder legal sobre mim ou sobre Conceição, que eu era legalmente casada com Benedito há anos, que tinha construído uma vida nova e que ninguém podia me obrigar a voltar para uma situação de violência. Mesmo assim, ele recomendou que tomássemos algumas precauções, como mudar nossos nomes novamente e ficar atentas a qualquer movimento suspeito. Durante algumas semanas, vivi num estado de ansiedade constante. Olhava por cima do ombro quando saía na rua, verificava se alguém estava nos seguindo, tinha pesadelos com Damasceno aparecendo na nossa porta. Conceição e Sebastião percebiam minha tensão e ficavam mais grudados em mim, como se pressentissem algum perigo. Benedito dobrou a vigilância em casa e no trabalho, sempre alerta para qualquer sinal de ameaça. Foi nesse período de medo que tomei uma decisão que mudaria nossa vida para sempre. Benedito tinha recebido uma proposta para trabalhar numa empresa no sul do país, numa cidade que ficava a milhares de quilômetros da Paraíba. Era uma oportunidade excelente, com um cargo de gerente e possibilidade de crescimento. Mais importante ainda, era uma chance de nos colocarmos definitivamente fora do alcance de Damasceno. A mudança para o sul foi como nascer de novo pela terceira vez. Era uma região completamente diferente, com clima mais frio, pessoas com sotaque diferente, costumes novos. Mas também era uma terra de oportunidades, onde o passado de ninguém importava, onde o que valia era o esforço e a competência. Alugamos uma casa maior num bairro de classe média, matriculamos as crianças em escolas melhores e começamos a planejar um futuro ainda mais próspero. Conceição se destacou ainda mais nos estudos, demonstrando uma inteligência excepcional que chamava a atenção dos professores. Ela falava em ser professora ou enfermeira quando crescesse, profissões que exigiam estudo e dedicação. Sebastião também era um aluno aplicado, mais interessado em matemática e ciências. Era emocionante ver meus filhos sonhando com carreiras que exigiam educação superior, algo que eu nem sabia que existia quando tinha a idade deles. Em 1974, Benedito conseguiu uma promoção que nos permitiu comprar nossa primeira casa própria. Era um sonho que parecia impossível quando éramos apenas uma família de fugitivos numa pensão. Agora tínhamos nosso lar, nosso endereço, nossa estabilidade. No dia da escritura, chorei de emoção, lembrando de tudo que tínhamos passado para chegar até ali. Foi nessa casa que nasceu nossa terceira filha, Esperança, em 1975. O nome não foi coincidência. Ela representava nossa esperança num futuro ainda melhor. Nossa confiança de que o passado tinha ficado definitivamente para trás. Era uma bebê linda, calma, que completou nossa família de uma forma perfeita. Conceição, já com 12 anos, adorava ajudar a cuidar da irmãzinha. Sebastião, com 7 anos, era o irmão protetor que levava as responsabilidades a sério. O negócio de costura também cresceu no sul. As mulheres da região apreciavam meu trabalho, e logo eu tinha mais encomendas do que conseguia atender sozinha. Contratei 2 ajudantes e transformei a garagem da casa num pequeno ateliê profissional. Era gratificante ver meu trabalho sendo reconhecido, minhas criações sendo usadas em casamentos, formaturas, festas importantes. Estava construindo minha própria identidade profissional, minha independência financeira. Benedito também prosperava na empresa, sendo promovido novamente para gerente regional. Isso significava viagens ocasionais, mas também um salário que nos permitia pensar em educação superior para as crianças, férias em família, uma vida de classe média estável e digna. Estávamos vivendo o sonho brasileiro de mobilidade social através do trabalho honesto e da educação. Durante todos esses anos de crescimento e prosperidade, o fantasma de Damasceno foi gradualmente perdendo força nas nossas vidas. As cartas da Paraíba pararam de chegar. As notícias sobre ele se tornaram cada vez mais raras. Meu primo me escreveu uma vez dizendo que Damasceno tinha ficado doente e estava mais preocupado com a própria saúde do que com procurar por mim. Aos poucos, fui relaxando e permitindo que a felicidade tomasse completamente conta do meu coração. Em 1977, recebi uma notícia que fechou definitivamente o capítulo mais sombrio da minha vida. Damasceno tinha morrido de cirrose hepática, consequência de anos de bebedeira e raiva acumulada.
Quando li o telegrama, senti uma mistura estranha de alívio, tristeza e até um pouco de pena. Alívio, porque finalmente estava livre da ameaça que ele representava. Tristeza, porque uma vida humana tinha se perdido no caminho. E pena, porque percebi que ele tinha desperdiçado seus últimos anos numa busca vingativa, ao invés de procurar a própria felicidade. Podia dormir tranquila sem pesadelos, podia planejar o futuro sem medo do passado, voltar para me assombrar. Era uma liberdade completa que eu ainda estava aprendendo a saborear. Benedito percebeu a mudança em mim imediatamente. Disse que eu tinha voltado a sorrir com os olhos, como quando nos conhecemos. Os anos que se seguiram foram de pura felicidade e crescimento para nossa família. Conceição se formou no colegial com notas excelentes e conseguiu uma bolsa de estudos para fazer enfermagem na Universidade Estadual. Era um orgulho imenso ver minha filha, que tinha nascido naquele ambiente de violência e medo, se tornando uma jovem educada, independente e determinada a ajudar outras pessoas. No dia da formatura dela, chorei tanto de emoção que molhei o lenço inteiro. Sebastião também se destacava nos estudos, mostrando um talento especial para a engenharia. Ele passava horas desenhando máquinas imaginárias, desmontando aparelhos para entender como funcionavam, fazendo perguntas complexas que às vezes nem Benedito sabia responder. Era gratificante ver meu filho crescendo numa casa onde a curiosidade era incentivada e a educação era valorizada acima de tudo. Esperança, nossa caçula, era uma menina doce e artística que adorava desenhar e cantar. Ela tinha herdado meu gosto pela criação, mas ao invés de costura, preferia pintar quadros e compor músicas. A casa vivia cheia dos desenhos dela, espalhados pela geladeira e das canções que inventava, para entreter a família. Era como se cada filho tivesse desenvolvido um talento especial, livre das limitações que eu tinha enfrentado na infância. Meu ateliê de costura também prosperou além do que eu jamais imaginei possível. Tinha 15 funcionárias trabalhando comigo, atendia clientes de toda a região e até recebia encomendas de outras cidades. O que tinha começado como uma necessidade de sobrevivência se transformou numa empresa respeitada. Eu, que tinha sido vendida como mercadoria aos 11 anos, agora era uma empresária bem-sucedida que empregava outras mulheres e contribuía para a economia da cidade. Em 1982, Benedito recebeu a maior promoção da carreira dele. Foi convidado para ser diretor regional da empresa, responsável por toda a operação no sul do país. Com o aumento salarial, conseguimos comprar uma casa maior num bairro nobre, matricular Esperança numa escola particular e até fazer nossa primeira viagem internacional. Fomos para a Argentina passar uma semana, e foi surreal estar num país estrangeiro. Eu que tinha passado a infância presa numa fazenda, achando que o mundo acabava na divisa do município. Durante essa viagem, enquanto caminhávamos pelas ruas de Buenos Aires, Benedito me fez uma confissão que mexeu comigo. Ele disse que quando me conheceu na fazenda de Damasceno, já sabia que eu era casada, mas ficou tão indignado com a situação que não conseguiu simplesmente ir embora. Você tinha nos olhos uma tristeza tão profunda que me partiu o coração, ele disse segurando minha mão. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa, mesmo que fosse perigoso. Era emocionante saber que nossa história de amor tinha começado com um ato de coragem e compaixão. Foi também nessa época que comecei a me envolver em trabalhos sociais na cidade. Junto com outras mulheres empresárias, fundamos uma associação para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Usávamos nossos contatos e recursos para oferecer abrigo temporário, assistência jurídica e oportunidades de trabalho para mulheres que precisavam recomeçar a vida. Era minha forma de retribuir toda a ajuda que tinha recebido quando fugi de Damasceno. O trabalho na associação me trouxe muito propósito e satisfação. Conheci centenas de mulheres com histórias parecidas com a minha. Casamentos forçados, maridos violentos, famílias que não apoiavam, filhos sendo usados como chantagem. Cada vez que conseguíamos ajudar uma mulher a se libertar, eu me lembrava da menina de 12 anos que tinha sido eu, tremendo de medo naquela noite de fuga. Era como se estivesse salvando versões diferentes de mim mesma ao longo dos anos. Em 1985, aconteceu algo que me encheu de orgulho e emoção.
Conceição se casou com um médico que tinha conhecido na universidade. Era um rapaz sério, trabalhador, que a tratava com respeito e carinho. O casamento foi na igreja principal da cidade, com uma festa linda que organizamos com todo amor. Ver minha filha subindo ao altar por escolha própria, feliz e realizada, foi uma das maiores vitórias da minha vida. Era a prova de que tinha conseguido quebrar o ciclo de violência que marcou minha própria experiência. No mesmo ano, Sebastião passou no vestibular para engenharia mecânica na Universidade Federal. Era um curso concorrido e ele tinha conseguido uma das primeiras colocações. Quando saiu o resultado, a família inteira chorou de alegria. Era incrível pensar que meu filho, neto de um coronel autoritário e filho de uma menina vendida como mercadoria, ia se formar em uma das profissões mais respeitadas do país através do próprio mérito e dedicação. Esperança também começou a mostrar seu talento artístico de forma mais profissional. Com apenas 10 anos, já ganhava concursos de desenho na escola e se apresentava no coral da igreja. Os professores diziam que ela tinha um dom especial e sugeriam aulas particulares de música e pintura. Era maravilhoso poder oferecer para minha filha caçula todas as oportunidades que eu nunca tive, ver ela desenvolvendo seus talentos em liberdade. Durante esses anos de prosperidade, às vezes eu me pegava pensando na minha família de origem na Paraíba. Minha mãe tinha morrido alguns anos antes, segundo as poucas notícias que chegavam até mim. Meus irmãos tinham se espalhado pelo mundo, alguns continuando a tradição de violência e autoritarismo que nosso pai representava, outros tentando construir vidas diferentes. Sentia uma mistura de saudade e tristeza por não ter podido me despedir da minha mãe, mas também sabia que voltar para lá seria impossível. Foi nessa época que tomei uma decisão importante: contar toda a verdade sobre nossa história para a Esperança, que era a única que não sabia dos detalhes do nosso passado. Conceição e Sebastião tinham crescido sabendo que Benedito não era pai biológico deles, sabendo que tínhamos fugido de uma situação ruim, mas Esperança tinha nascido na nossa nova vida e achava que tudo sempre tinha sido como ela conhecia. Conversei com Benedito sobre o assunto e ele concordou que era melhor ela saber a verdade de nós do que descobrir por acaso mais tarde. Numa tarde de domingo, depois do almoço, sentamos os três na varanda e contei para a Esperança toda a nossa história, desde meu casamento forçado até nossa fuga e reconstrução. Ela ouviu tudo em silêncio, com os olhos arregalados, às vezes perguntando se aquilo era verdade mesmo. Quando terminei de contar, Esperança me abraçou forte e disse algo que guardei no coração para sempre. Mamãe, agora eu entendo por que você sempre diz que a gente tem que valorizar nossa liberdade. Você lutou muito para conseguir ela. Era lindo ver uma criança de 10 anos compreendendo a importância da luta pelos direitos humanos básicos, da coragem necessária para romper com tradições opressoras. O final dos anos 80 foi de consolidação para nossa família. Conceição já tinha se formado em enfermagem e trabalhava num hospital importante da cidade. Sebastião estava no 3º ano de engenharia e estagiava numa empresa multinacional. Esperança desenvolvia seus talentos artísticos com aulas de piano e pintura. Benedito tinha se tornado um dos executivos mais respeitados da região, e eu continuava tocando meu ateliê e meu trabalho social, sentindo que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo, que respeitava as crianças e valorizava seus sonhos. Sebastião se formou em engenharia com louvor e conseguiu emprego numa multinacional alemã. Era um orgulho ver meu filho, que poderia ter crescido analfabeto numa fazenda perdida da Paraíba, conversando com estrangeiros sobre projetos complexos, viajando pelo mundo representando uma empresa importante. Em 1993, ele se casou com Patrícia, uma arquiteta que tinha conhecido na universidade, numa cerimônia linda que organizamos em nossa casa. Esperança cresceu e se tornou uma jovem talentosa que decidiu seguir carreira artística. Estudou música na universidade e se especializou em educação musical para crianças. Era emocionante ver ela desenvolvendo um trabalho que juntava suas duas paixões, música e educação. Ela sempre dizia que queria ensinar outras crianças a descobrirem seus talentos, como nossa família tinha feito com ela. Meu ateliê continuou crescendo durante os anos 90.
Chegamos a ter 25 funcionárias e atendíamos clientes de 3 estados diferentes. Era surreal pensar que uma menina que mal sabia ler tinha construído um negócio tão próspero. Mais importante que o sucesso financeiro era saber que estava dando oportunidade de trabalho para outras mulheres, muitas delas em situações difíceis, parecidas com a que eu tinha vivido. O trabalho na Associação de Mulheres também se expandiu. Conseguimos construir um abrigo maior, contratar assistentes sociais e estabelecer parcerias com órgãos públicos. Em 10 anos de funcionamento, tínhamos ajudado mais de 500 mulheres a reconstruírem suas vidas. Cada história de sucesso me lembrava que minha própria experiência de sofrimento tinha se transformado numa força para o bem. Em 1995, algo inesperado aconteceu que mexeu com todos nós. Meu irmão Roberto, o caçula dos homens, apareceu na nossa cidade procurando por mim. Ele tinha conseguido nosso endereço através de muito esforço e viajado do Nordeste só para me encontrar. Quando abri a porta e vi aquele homem de 50 anos que eu lembrava como um rapaz de 17, senti uma mistura de susto, curiosidade e cautela. Roberto me contou que tinha passado por muitas transformações depois da morte do nosso pai. Tinha se tornado pastor evangélico, dedicava sua vida a ajudar pessoas carentes e carregava um peso enorme de remorso por não ter me protegido quando éramos jovens. Joana, ele disse com lágrimas nos olhos, eu vim aqui pedir seu perdão. Eu era só um menino, mas sabia que o que estavam fazendo com você estava errado e não tive coragem de falar nada. Foi uma conversa difícil e emocionante. Roberto me contou sobre nossa família, sobre como nossos outros irmãos tinham seguido caminhos diferentes, alguns reproduzindo a violência do nosso pai, outros tentando ser homens melhores. Ele me falou sobre nossa mãe, sobre como ela tinha sofrido em silêncio até morrer, sempre perguntando sobre mim, mas nunca tendo coragem de procurar. Apresentei Roberto para Benedito e meus filhos, contei toda a nossa história familiar e gradualmente fomos reconstruindo uma relação baseada no perdão e no entendimento. Ele ficou impressionado com a vida que tínhamos construído, com o sucesso profissional de todos, com a harmonia da nossa família. Você conseguiu algo que parecia impossível, ele disse. Transformou dor em amor, trauma em força. Roberto voltou para a Paraíba alguns dias depois, mas mantivemos contato através de cartas. Ele me mandava notícias da região, fotos da família dele, histórias do trabalho social que desenvolvia. Era reconfortante saber que pelo menos um dos meus irmãos tinha conseguido quebrar o ciclo de violência que marcou nossa infância. No final dos anos 90, comecei a pensar em aposentadoria. Tinha 65 anos, uma vida próspera e estável, filhos formados e bem encaminhados, netos que enchiam meus dias de alegria. Benedito, que sempre tinha uma saúde de ferro, começou a apresentar alguns problemas cardíacos que nos preocuparam. Decidimos vender o ateliê para uma das funcionárias mais antigas e nos dedicar mais à família e aos projetos sociais. Foi nessa época que decidi escrever minha biografia. Esperança, que sempre me incentivava a registrar nossa história, me ajudou a organizar todas as lembranças, datas e documentos. Era doloroso reviver alguns momentos, mas também era libertador colocar tudo no papel. Queria deixar registrado para meus netos e bisnetos que mulheres podem superar qualquer adversidade quando têm determinação e apoio. O livro foi publicado por uma editora pequena em 2002, quando eu tinha 70 anos. Não esperava grande repercussão, mas a história tocou muitas pessoas. Recebi centenas de cartas de mulheres de todo o país contando histórias parecidas, agradecendo por ter tido coragem de falar sobre assuntos que muitas famílias preferem esconder. O livro foi usado em escolas, universidades e grupos de apoio como exemplo de superação e resistência. Em 2008, Benedito faleceu de um infarto fulminante aos 83 anos. Foi a perda mais difícil da minha vida, porque ele tinha sido muito mais que um marido. Tinha sido meu salvador, meu companheiro, meu melhor amigo. Morreu sabendo que tinha cumprido a promessa que me fez 40 anos antes, me dar uma vida de amor, respeito e dignidade. O funeral foi emocionante, com centenas de pessoas prestando homenagem ao homem que tinha impactado tantas vidas.
Hoje, aos 86 anos, vivo numa casa confortável perto dos meus filhos e netos. Tenho 7 netos e 3 bisnetos que são a alegria da minha vida. Conceição virou chefe de enfermagem do hospital onde trabalha. Sebastião é diretor de engenharia na multinacional e já morou em 5 países diferentes. Esperança é professora de música numa escola de arte e tem um coral infantil premiado. Continua envolvida no trabalho social, agora como conselheira da associação que ajudei a fundar. Às vezes, quando vejo uma menina sendo forçada a casar cedo ou uma mulher sofrendo violência, lembro da Joana, de 11 anos, que tremeu de medo naquela varanda há 75 anos. A diferença é que hoje existem leis, instituições e pessoas dispostas a lutar pelos direitos das mulheres e crianças. Minha história não é só minha, é a história de milhões de mulheres que sofreram e lutaram para construir um mundo melhor. Cada vitória nossa abre caminho para as próximas gerações. Cada mulher que consegue se libertar inspira outras a fazerem o mesmo. Cada criança que cresce em liberdade representa uma vitória contra a opressão. Se você chegou até o final desta história, agradeço de coração por ter me dado sua atenção e seu tempo. Se inscreva no canal, se você acredita que histórias como a minha merecem ser contadas e ouvidas. Compartilhe com outras pessoas que precisam saber que é possível superar qualquer adversidade. Deixa nos comentários qual foi a parte que mais te marcou. Que lição você tirou dessa jornada? Que força você encontrou para suas próprias batalhas? Quero ouvir sua história também, porque todas nós temos algo importante para compartilhar. Se você está passando por alguma dificuldade, lembre-se, você é mais forte do que imagina. Você merece ser feliz. Você tem o direito de escolher seu próprio destino. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. E se você conhece alguém que precisa de ajuda, seja a pessoa que eu gostaria que tivesse aparecido na minha vida quando eu era só uma menina assustada. Obrigada por fazer parte da minha história. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Até a próxima conversa. E lembrem-se, juntas somos mais fortes. Juntas podemos mudar o mundo, uma história de cada vez.